Então, hoje, eu trouxe mais uma proposta de um diálogo. A gente vai conversar a respeito, eu estruturei aqui mais ou menos um conteúdo que vai ser abordado durante a conversa, mas durante, assim, o decorrer, né, dessa apresentação, vocês podem falar, como Giovana disse, pedindo a vez, né, para ser uma comunicação efetiva, porque se todo mundo falar do mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Então, vamos organizar, mas vocês estão, o espaço aqui está aberto para vocês, certo? Então, tratando da temática comunicação efetiva, como vocês já viram, né, que a professora disse, vocês já viram a portaria ministerial, né? Qual é a portaria que aborda sobre a segurança do paciente? Vamos ver se vocês realmente estão atentos. Está gravando? Certo. Qual é a portaria? Vamos recordar. Não recordam? Certo. Então, Na é a segunda portaria. aula, Vanessa, tema da segunda aula. Tem pode puxar Estou deles. tentando puxar aqui para ver se houve uma comunicação efetiva nesse momento, porque para haver a comunicação efetiva, tem que ver o quê? A atenção, né, da pessoa e disponibilidade, ou seja, tempo para escutar também. Então, a portaria é a 529, né, de 2013, que ela justamente, ela traz em sua segunda meta a questão da comunicação efetiva como determinante para a qualidade da assistência às pessoas de modo seguro, certo? Então, o objetivo é desenvolver o quê? Quando eles alertam para essa questão da importância da comunicação efetiva. O objetivo é justamente desenvolver uma abordagem de modo que haja uma comunicação entre todas as pessoas que estão envolvidas com a assistência, porque quando a gente vai pensar no hospital, quem já teve experiência aqui do hospital, um único paciente, muitas vezes, é assistido por vários profissionais. Então, se esses profissionais não se comunicam, de algum modo, principalmente de forma efetiva, pode ocorrer falhas nessa comunicação, e essas falhas levarem a erros. E esses erros, dependendo do erro, pode trazer prejuízos menores ou maiores para o paciente. Se vocês forem pensar a questão da comunicação efetiva, ela perpassa todas as outras metas internacionais, porque a identificação do paciente, a gente precisa de quê? Comunicação. Ela tem que ser o quê? Efetiva para identificar corretamente a pessoa, né? Quais são as outras metas aí? Vamos ver se você lembra. A terceira meta. Não A lembra? Oi? prescrição de medicamento, administração correta, né? Exatamente. Como é que a gente vai fazer cumprir, né, o que está escrito na prescrição, se essa prescrição, se não houver comunicação, tem que haver uma comunicação bem rente, né, bem adequada para que não ocorra erros. Então, vocês, se forem avaliar cada uma das metas, a comunicação, ela perpassa todas, para vocês verem, né, terem noção da importância dessa meta. A comunicação, para haver comunicação, tem que haver, no mínimo, duas pessoas ou dois contextos, assim, diferentes. E é um processo recíproco. Uma pessoa necessita de algo para se comunicar. Esse processo, ele é dinâmico, ele pode ser afetado por várias coisas, né, vários aspectos, vários fatores que perpassam, né, que é o contexto lá da comunicação. Nesse processo de comunicação, por exemplo, você está com o paciente, está lá se comunicando com ele, aí vem alguém e te chama, então você perdeu o foco daquela comunicação, isso trouxe um desvio da tua atenção. Isso vai interferir naquele processo comunicacional, né? E o modo como ocorre essa comunicação entre as pessoas, ela vai interferir tanto de modo positivo
como negativo na questão do desenvolvimento e aprimoramento das habilidades da pessoa, quando você está preparando alguém para a alta, né, por exemplo, ou então influenciar na adoção dos comportamentos necessários para que ela tenha uma melhora do seu estado de saúde. Se eu não confio no profissional que está falando comigo, eu vou ficar com o pé atrás, né? Vou desconfiar de tudo que ele está dizendo. Então, essa comunicação, por falta de vínculo, né, de uma relação melhor com o profissional, acaba que não é efetiva. Diante disso, né, vocês veem o quê? Que a comunicação efetiva, ela é o ponto-chave para toda essa questão da segurança do paciente. Para a gente trabalhar agora um pouquinho, eu quero que vocês pensem, vocês, enquanto profissionais, estão atuando no hospital. Então, vou jogar aqui um link, eu quero que vocês coloquem onde vocês veem que vocês vão ter que se comunicar, né? Onde há comunicação, lá no teu ambiente de trabalho. Você está lá trabalhando, e onde é que você acha que está ocorrendo comunicação, certo? Eu vou jogar aqui um linkzinho no chat, aí vocês entram e vocês vão colocar, vão acessar ele, aí embaixo vai ter uma barrinha de ferramenta com letra, uma letrinha A. Vocês clicam nela, aí vocês vão digitar aí, certo? Onde vocês acham que há comunicação lá no ambiente que vocês vão trabalhar, seja ele atenção primária, seja ele hospitalar, no laboratório, então vocês coloquem aí onde vocês acham que há comunicação. Vocês estão vendo a tela? Sim. Pronto, aí vocês vão clicar aqui embaixo, aí, ó, aí vocês vão digitar o que... Ok. Aí vocês vão digitar onde vocês acham, em que momento ela está ocorrendo uma comunicação. Lá, você, enquanto profissional, atuando Assim no como serviço. não estão conseguindo. Vocês não estão conseguindo? Nem eu, nem Gabi, nem Vanessa, pelo que eu olhei aqui. Deixa eu ver o que está ocorrendo. Quando eu cliquei, Vanessa, apareceu para eu entrar em algum e-mail do Hotmail. Eu não sei se para os outros apareceu isso. Do Hotmail? Isso, tá pedindo para colocar o Hotmail. Né? É como se fosse uma ferramenta do Hotmail, que é da Microsoft mesmo, né? Aí se alguém tiver e-mail... Ah, entendi. Então, vamos fazer o seguinte, a gente fala aqui, pronto. Pronto. Então, onde é que vocês veem que há comunicação? Que eu queria deixar o espelhozinho para vocês terem, né, algo visual. Mas aqui, na forma verbal, a gente também pode estar expondo, né, o que a gente vê como comunicação lá, onde vocês estão atuando, ou atuaram. Quem já foi para o hospital? Professora, na passagem de plantão tem que ter uma comunicação efetiva. Na hora de administrar a medicação, para perguntar se o paciente tem alergia ao medicamento. É importante também na hora antes da cirurgia, né, no período pré-operatório, no checklist, comunicar ao paciente se ele vai precisar ou não ficar de jejum, porque geralmente ele precisa ficar em jejum. Até no curso que a gente fez na plataforma VaSUS, a falta de comunicação entre a equipe de enfermagem com o pessoal que vem com a dieta, que eu esqueci o nome, fez com que o paciente quase não fosse operado, porque o pessoal da dieta deixou a dieta, ninguém avisou ao paciente que era para ele ficar sem comer,
Só que ele ficou atento que como ia fazer uma cirurgia, não comeu. E quando chegou a enfermagem, viu a dieta e questionou, e ele disse, não, eu não comi, mas ninguém me avisou que eu não tinha que comer. Então, a falta de comunicação também entre as equipes. Exatamente, Vanessa. Giovana colocou aqui, para informar o resultado do exame pelo telefone, né, que não só pessoalmente. Pode falar, quem tá? Magda. Boa tarde, professora. Não, Boa tarde. a minha área não é, na verdade, na área de saúde, diretamente em hospital, porque minha área é prótese-dentária. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer, porque eu li o material que está na plataforma, e eu fiquei com a dúvida. Essa comunicação, ela tem que ser só institucional, entre profissionais, ou entre profissionais, instituição e paciente? Muito boa a tua pergunta. Comunicação, quando você vai assistir um paciente, ele não fica só num setor, né? Então, ele perpassa por toda a rede de atenção. Então, o percurso dele nessa rede de atenção tem que haver uma comunicação. Entre profissionais, sim. Entre profissional, usuário ou acompanhante, sim. Entre profissional e outros serviços, sim, tem que haver comunicação. E entre os serviços também. Porque, senão, a gente não garante o quê? Um cuidado seguro, a continuidade dele, principalmente quando a gente fala da questão dos pacientes com doenças crônicas. Eles, muitas vezes, são assistidos lá no hospital, eles saem lá do ambiente hospitalar, vão para casa, lá necessitam de cuidado em outro serviço. Então, para que garantir essa continuidade, tem que haver comunicação entre o serviço hospitalar e a atenção primária. Se esse paciente é encaminhado para um laboratório, para fazer um exame. Então, tem que haver essa comunicação, como o Vanessa colocou, né? Se esse paciente fosse fazer um exame em outro local e necessitasse de um jejum, um preparo, se não houvesse uma comunicação adequada entre o serviço lá do laboratório e o profissional daquela instituição, vai ocorrer erros aí, esse paciente não vai ser preparado adequadamente, acaba que vai ocorrer o quê? Às vezes prejuízo, o paciente fica em jejum por um tempo muito prolongado e não haveria necessidade. Às vezes acontece isso, né, com exames, às vezes fica um monte de tempo sem necessidade. Professora, deixa eu só acrescentar o seguinte, inclusive na identificação do paciente, se não houver esse diálogo, não houver essa comunicação, não há nem como você identificar o paciente corretamente e saber para que setor ele vai e que encaminhamento você vai dar, não é isso? O segmento do paciente, justamente, se não tem essa comunicação, ele vai ficar, às vezes, pulando, né, de setor em setor, sem um adequado encaminhamento, porque não houve essa comunicação adequada e não deu um encaminhamento correto para esse paciente. E ele fica andando, perambulando, né, pelo setor, como eles falam, peregrinando, sem ter um local certo para ir. Queria até falar uma coisa, pedir licença, Vanessa, que a demais, assim, é bem interessante, faz a gente refletir. A questão da segurança do paciente, ele ainda é um tema. Há 13 anos há 13 anos não, desde 2013 existe o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Antes já se falava pela Organização Mundial de Saúde e começou a ser implementado nos países membros, né, da Organização Mundial de Saúde. Mas, mesmo assim, a gente ainda está muito restrito à segurança paciente, realmente os conteúdos, os materiais, ao ambiente hospitalar, né? E aí já está começando um novo movimento de ampliação desse conceito de segurança do paciente, das próprias metas serem implementadas na atenção básica, nos serviços de saúde bucal, porque tudo isso precisa, talvez, Magda, a gente não tenha realmente na literatura brasileira em si, né, eu tenho que pesquisar a nível internacional, material, artigos científicos que tragam o conteúdo da segurança paciente voltado, por exemplo, para a saúde bucal. Mas se a gente olhar as metas, todas se encaixam em todas as áreas. A saúde bucal, por exemplo, a gente tem a meta de cirurgia segura, a saúde bucal trabalha, né, com procedimentos cirúrgicos. Identificação nem se discute, comunicação, como a própria professora Vanessa disse. Eu acho que a comunicação é uma das metas mais difíceis de se visualizar, porque ela é uma meta que passa todas as demais metas
E se a gente for ver, a nível do nosso país, Brasil, é a única meta que não se conseguiu ainda estipular um protocolo. Todas as outras metas, a gente tem protocolos, se você entrar no site da Anvisa, segurança do paciente, coloca segurança do paciente e Anvisa no Google, vai ter um site lá onde vai ter todos os protocolos e documentos. A gente não tem ainda, né? Algumas instituições, eles estão conseguindo, mas a gente ainda vê que existe uma dificuldade, né? Porque comunicação é complexo. A gente não se comunica, né? Professora, licença, eu tenho curiosidade na parte de comunicação, porque é minha área de formação, eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista profissional. Então, quando você fala em comunicação, por exemplo, eu vou no PSF, eu não vejo essas metas sendo aplicadas, que a gente visualize. Possa ser que os médicos lá que estão, eles, claro que devem ter conhecimento, mas a gente, enquanto paciente, a gente não visualiza isso. Não tem, você fica perdido. Você vai tipo uma UPA, você não vê isso. Você, o paciente, muitas vezes, você vê pacientes rodando ali dentro, como você disse, perambulando, que é o que a gente chama na comunicação um ruído. Ruído, justamente. Para a gente, enquanto paciente. Então, eu, quando li o material que vocês colocaram na plataforma, eu me perguntei se a comunicação, justamente, eu percebi que ela traspassava todas as outras metas, mas ela não tinha essa visibilidade para a gente ter esse entendimento enquanto paciente, enquanto profissional. Eu não sei se eu estou equivocada, mas eu fiz essa leitura que eu não visualizei isso. Eu li as metas, mas não entendi por que essa comunicação ela não se efetiva dessa tal forma que talvez que se isso acontecesse, a questão da segurança do paciente seria muito mais efetiva. Você, Magda, tem toda a razão. O que acontece nos serviços de saúde? Os profissionais, eles ficam tão mecanizados, ficam tão envolvidos com aquela rotina do cotidiano, que algo que foge além, né? Que comunicação efetiva não gera índice lá para alguns benefícios, né? Uma meta é algo importante, mas subjetivo, não tem nada que contabilizar quantas comunicações efetivas eu fiz aqui com os pacientes, não tem, e acaba sendo desvalorizado pelas os profissionais da equipe, né? Essa questão que você traz é verdade, você chega no setor, muitas vezes você pergunta para não sei, pergunta para quê? Não sei, pergunta para quê, e você fica lá, perdido. E aí, quem é que vai me apoiar nesse momento? Necessita do quê? De uma boa relação. Então, se não há abertura desses profissionais para que ela ocorra, é difícil mesmo esse processo. E essas falhas, esses ruídos na comunicação, eles vão gerar eventos adversos. Ou incidentes. Você fala dessa questão, né? Perdeu muito tempo, não sei para onde ir, acaba você, às vezes, desistindo, falando, ninguém me informa nada, eu vou embora. E acaba deixando de receber o cuidado adequado. Pensando nessa questão das falhas, que vai promover essa diminuição, né, da qualidade desses cuidados prestados, se vocês pesquisarem, fizerem uma breve busca aí na internet, vocês vão encontrar vários artigos que trazem essa questão, né, das falhas da comunicação que vão gerar prejuízos. Quando a gente fala da questão da cadeia medicamentosa que Ruth trouxe, desde a prescrição, né, a dispensação da medicação, a administração, o preparo, em tudo isso pode haver erro. Por exemplo, na prescrição, tanto na questão do que está escrito, o que está escrito está comunicando algo, mas o que está escrito lá está correto? Quando se trata de medicação, a dose está correta para aquele paciente? Quem passou aqui já pelo HU, pegou algumas prescrições bem cabulosas, né, que é difícil até de interpretar para preparar. Muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Buscar um profissional, o profissional, às vezes, que prescreveu para traduzir o que ele queria dizer com aquela frase, que fica complicado a gente entender. Então, houve uma falha aí de comunicação. E se você tentar adivinhar, você pode incorrer em erros. Então, você sempre tem que evitar essa questão de adivinhar. Tem dúvidas? Recorra à pessoa que prescreveu.
Na dispensação de medicamentos, se o profissional lá da farmácia, ele se distrai conversando, né, tá uma comunicação, né, um ruído além, e ele não está prestando atenção aquele documento que está dizendo que ele tem que dispensar, ele vai dispensar errado, e essa medicação vai chegar no paciente, e às vezes pode ser administrada erroneamente. Né, Gabi? Tinha muitas prescrições difíceis lá de ser interpretadas no HU. Vocês vão ver que, dependendo do setor, há uma diferença também nas prescrições, que também, o que deveria ocorrer na realidade? Os gestores dos setores, eles devem padronizar para que não haja esses erros, porque se cada um médico lá quer prescrever de um modo, usar siglas, às vezes, quantas vezes a gente passou por lá tentando adivinhar o que queria dizer aquela sigla? A gente tinha que recorrer, porque siglas, abreviaturas, devem ser evitadas. Quem deve estabelecer quais siglas e abreviaturas devem ser utilizados lá nos documentos oficiais é a instituição, não o profissional médico, eles se comunicam lá e colocam as siglas que só eles conhecem. Isso não deveria ocorrer, isso é uma falha na comunicação. Então, quem já vivenciou um pouquinho lá na HU, já pegou várias vezes esses pequenos detalhes que podem trazer prejuízos, né, na questão da assistencial. Então, se você for analisar a causa raiz desses erros, né, da comunicação, o que a gente vai encontrar? Uma informação, ela nunca foi transmitida. Por exemplo, eu recebi uma mensagem, eu prestei assistência a um paciente e vi que estava faltando algo. Eu tenho que avisar o próximo plantonista, né, para dar continuidade, e eu esqueço. Então, houve uma falha aí de quê? De não transmissão da informação. Eu esqueci, saí do plantão e não passei essa necessidade do paciente para o próximo. Tá cortando? Giovana trouxe uma coisa aqui, essa questão do excesso de informação durante a passagem do plantão. Por isso, hoje em dia, a gente utiliza algumas ferramentas, né, algumas metodologias para passar o essencial, as informações críticas a respeito do paciente. Quem aqui já ouviu falar ISBA? Não? Giovana ouviu, né? Pronto, ISBA. Deixa eu ver se dá para transmitir aqui. Deixa eu compartilhar para ver se vocês conseguem. Professora citou o SBA como método no curso, mas eu não lembro exatamente o que é, por isso que eu fiquei caladinha. Pronto, eu vou mostrar aqui. Porque o SBA, ele pode ser utilizado tanto na forma escrita, quanto na verbal, porque quais os tipos de meios que a gente tem para transmitir uma informação? Temos o escrito, né? Não é isso? O eletrônico, que agora está sendo muito utilizado, o verbal, não é isso? E eu acrescento o quarto também, que é o não verbal. A gente acha muitas vezes que o não verbal não é considerado um modo de comunicação, mas olha só como é interessante. Essa questão do não verbal, ele tanto pode interferir, né, na comunicação, porque se eu vejo um profissional me atendendo com a cara feia, eu já vou ficar com o pé atrás para comunicar algo para ele, não é isso? E também, eu tive uma experiência com algumas famílias durante a minha tese, que elas aprenderam observando, o profissional não falou nada. Então, elas vão aprender observando, houve uma comunicação ali naquele momento de encontro. Ela observou e aprendeu. Agora, olha o erro que pode ocorrer. Porque, por exemplo, está um gotejamento rápido de uma medicação. Ela observa que a medicação é para ser gotejada rápido. Só que vem uma próxima medicação que é para correr lentamente. Só que como ela observou na primeira que correu rápido, ela fala, esse profissional errou. Aí abre a medicação. Houve um erro aqui. Ela observou, foi uma comunicação não verbal, ela aprendeu que deveria correr rápido, só que ela não sabia o que estava sendo administrado.
Aí veio outra medicação que deveria correr lento, e ela viu que na primeira vez ele colocou rápido. Aí esse outro profissional colocou lento. Aí ela vai deduzir o quê? Ela vai deduzir o que ela quiser. Então, ela vai fazer o quê? Abrir para correr mais rápido. E pode trazer prejuízo para o paciente que está hospitalizado. Essa questão da linguagem não verbal deve ser valorizada também nesse processo comunicacional. Sim, deixa eu passar aqui o SBA para vocês, deixa eu ver se agora dá. Vocês estão vendo? Sim, professora. Deixa eu só... Só está pequeno para a leitura. Vanessa, você conseguiu aumentar a tela? Acho que melhora. Não está querendo abrir. Já sei o que eu vou fazer. Pronto. Pronto, aqui tem uma comunicação que ela utilizou esse método, né? Essa questão do SBA que eu estou falando para você, que o S significa situação, o B é um breve histórico, o A é avaliação e o R recomendação. Mas o que se trata isso? O S é você falar sobre a situação do paciente. Aqui é uma comunicação verbal, ela estava falando com o médico e passando o caso de um paciente, certo? Então, o que aconteceu no S? Ela vai fazer uma frase concisa sobre o problema. Aí ela vai comunicar, vai se apresentar, né, aqui é a enfermeira RR, estou acompanhando o paciente PP, ele teve uma dor torácica de forte intensidade há cerca de 2 minutos com dispneia e sudorese. Então, ela fez uma síntese do que aconteceu. Aí o B, um breve histórico. Quem é esse paciente? Então, você vai descrever quem é esse paciente para a pessoa que está recebendo essa mensagem compreender a gravidade, compreender o contexto desse paciente. Então, é um homem de 68 anos, com história prévia de doença cardíaca, que sofreu uma colectomia ontem sem complicações. Então, o A é a avaliação. O que ela avaliou nesse caso? É a análise que ela fez, né? Ela viu a necessidade de solicitar, então ela solicitou um eletrocardiograma e a preocupação dela é que ele esteja tendo um infarto. Então, a recomendação dela é que o médico, ele venha imediatamente avaliar esse paciente. Do mesmo modo, que pode ser utilizado na linguagem verbal, ele pode ser utilizado na linguagem escrita, por exemplo, na passagem de plantão, porque, às vezes, é uma correria na passagem de plantão que não deveria ser, e você estabelecendo uma organização dos dados de cada paciente nessa estrutura, você passa as informações importantes sobre o paciente e não deixa de esquecer nada. Não esquece nada, né? Por exemplo, quando você faz o SBA para passagem de plantão, o S, você vai contar quem é o paciente, uma história sobre o paciente, por exemplo. Criança admitida aqui no setor, com história de sangramentos, chega ao setor com sangramento ativo, né? E necessita de estancar a hemorragia, certo? Aí você vai contar um breve histórico desse paciente. Quem é essa criança? Então, ela, por exemplo, ela pode ser uma criança de 5 anos que ela tem uma história de uma hepatopatia. Então, a gente já sabe que ela tem um histórico de problema no fígado e esse sangramento, né, essa hemorragia alta, no caso, poderia ser decorrente de varizes esofágicas. Aí você faz uma avaliação, como é que ela se encontra? Ela está com a PA boa? Como é que ela chegou no setor? Você vai fazer análise dessas condições. Ela está consciente, está orientada? E a recomendação,
seria o que está recomendado para ela, tanto na questão de exames, então, por exemplo, ela vai ter que fazer uma endoscopia para laqueadura, ligadura das varizes, então, está escrito nessa parte de recomendação o que está prescrito para essa criança, certo? Vocês entenderam o SBA mais ou menos? Deu para entender alguma dúvida? Sim. Oi, Lucimar. Sim, professora, deu para entender, né? Ela contou a situação do paciente de uma maneira simples e geral. Isso. O que eles fazem? Utiliza essa estratégia justamente para não esquecer de informações relevantes. Então, na passagem de plantão, que muitas vezes é uma correria, são vários pacientes, você utilizar esse método, ele facilita você não esquecer nada que é importante, porque vai estar lá registrado e você só ler na hora do momento da passagem de plantão, para evitar esquecer informações que são consideradas críticas na prestação da assistência desse paciente. Fala uma coisa, Vanessa, só para fazer uma adenda aí. E hoje em dia, alguns hospitais, alguns serviços de saúde, eles já constroem instrumentos mesmo, né? Instrumentos eletrônicos ou impressos mediante essa estratégia SBA, né? SBA que chama, né? Eu chamo SBA, mas é SBA. E eles fazem mesmo para a passagem de plantões, ou até mesmo onde é que a gente precisa usar só o SBA num documento impresso, onde a gente escreve? Não. Ele é utilizado mesmo como ferramenta de estratégia, na cabeça mesmo do profissional, né? Tanto para ele falar no momento, um ambiente como a urgência, né? Que é muitos pacientes. Então, se eu tenho na minha cabeça que eu tenho que falar para o paciente aquele mnemônico do SBA, o que é o S, o que é o B, o que é o A, o que é o R, eu já vou passando para o meu colega quais são as principais informações, né? Sem deixar que nada que é realmente importante seja dito. Porque é aquilo que a gente fala, a comunicação, o dia a dia nos serviços de saúde, eles são muito corridos, né? Seja de onde for, atenção básica, nos serviços hospitalares, então, exige muito da gente enquanto profissional. Então, a gente tem que ser objetivo, mas a gente tem que ser objetivo garantindo a melhor assistência, né? Sem prejudicar o cuidado, a assistência que a gente vai prestar àquele paciente. E aí se utiliza essas ferramentas, que é uma das várias estratégias de comunicação, né, para melhorar a comunicação dentro dos serviços de saúde. Exatamente. Quando a gente fala por exemplo, a comunicação, ela estava falando do prontuário, né? A questão do prontuário. O que a gente vê muitas vezes? Que eles fatiam esse prontuário, o que não deveria ser assim. Porque a informação, ela deveria estar acessível para todos os profissionais da equipe que cuidam daquele paciente. Aí, o que acontece? Eles separam o prontuário de enfermagem num canto, às vezes o de medicina no outro, e acaba que se perde o todo. Eu não sei o que, muitas vezes, o profissional de fisioterapia fez, porque o registro já fica em outro canto. Isso pode trazer prejuízos. Na questão do prontuário eletrônico, quem já trabalhou com prontuário eletrônico, acha que, assim, eles são isentos de erros, mas podem ocorrer erros também. Que, às vezes, o sistema, quando você vai, por exemplo, abrir o horário da medicação, pode abrir um horário extra. Se você não prestar atenção, aí acaba que o técnico não viu que tem um horário extra e faz a medicação. Pode ocorrer erros também. Quando a gente traz agora para a questão da comunicação entre profissional e usuário, eu vou falar aqui de 4 aspectos que podem interferir nessa questão da comunicação, que são eles. A transmissão de informação pelo profissional, certo? As atitudes dos profissionais e usuários em relação à comunicação, a comunicação afetiva dos profissionais e a literácia em saúde dos usuários. Mas o que seria isso? Vamos pensar. No primeiro aspecto, que pode ocorrer falha, é a questão da transmissão de informação pelo profissional. Quais são os principais problemas envolvidos nessa questão? Quando o profissional ele está junto do paciente, o que acontece? Eles, às vezes, na comunicação,
a informação que é passada, ela é insuficiente para o paciente compreender, muitas vezes, o estado de saúde dele, as medicações que ele está usando, né? Compreender os cuidados que ele vai ter que ter a partir daquele momento, por causa da doença. Então, essa comunicação, quando ela é informação, a passagem de informação, ela é insuficiente, dificulta essa compreensão. Do mesmo modo, se ela for imprecisa no sentido de, você vai ter que, deixa eu pensar aqui, vai ter que tomar essa medicação de manhã, aí não especifica que tem que ser em jejum. Então, houve uma imprecisão nessa questão da informação. Informação ambígua. A ambiguidade da informação, que dá para entender de dois modos. Eu tenho até um exemplo aqui engraçado assim, porque às vezes a gente já deduz que o outro já sabe de alguma informação. Teve uma família, uma mãe de uma criança lá hospitalizada na HU, que o que aconteceu? Ela tinha 2 meses, a criança estava investigando uma doença crônica e ela estava em amamentação exclusiva. Chegou um profissional e disse para ela, olha, criança, ela não precisa tomar água, porque está mamando. Ok. A mãe teve alta do hospital e essa informação ficou, mas olha a compreensão que ela teve. Ela entendeu que a criança não era para tomar água por causa da doença. A mãe tirou a amamentação exclusiva e passou a dar fórmula. E a criança hospitalizando várias vezes por desidratação, gente. Para vocês compreenderem a importância do que vocês comunicam para o outro. Para saber, ter o feedback se ela compreendeu corretamente. Aí eu entrevistando ela, né, porque ela fez parte da minha amostra, aí ela disse assim, aí eu via que toda vez que ela hospitalizava, ela voltava cheinha, depois de tomar o soro. Aí o que eu fiz? Comecei a meter água escondida nela, e vi que ela ficava cheia, ficava cheia, que ela dava uma hidratada. E aí ela disse, quando eu fui voltei na médica, aí eu falei que estava dando água, ela disse, não, é para dar mesmo. Ou seja, passou um belo tempo essa criança tendo várias hospitalizações por causa de um erro de comunicação, uma falha na comunicação. Qual foi a compreensão que ela teve? Ela interpreta como ela quer, se você não dá a informação completa. Então, tem que certificar se a informação que vocês estão transmitindo, quando vocês estiverem cuidando de uma pessoa, ela foi compreendida de modo correto. Porque ela deduziu que todo mundo já sabia disso, né? Que criança que estava em amamentação exclusiva não precisava de água, porque o seio materno já contém já todos os elementos necessários, mas nem todo mundo sabe disso. Então, vocês nunca deduzam que o outro sabe do que você vai dizer. E economize palavras. Sempre tente transmitir a mensagem por completo. Outra coisa que também interfere muito nessa questão da comunicação entre profissional e usuário é o uso de linguagem técnica. Isso é, assim, o que mais ficou evidente quando eu fiz as entrevistas com as famílias. Elas falaram, olha, eles na realidade, eles explicaram tudo direitinho, eles falaram de tudo da doença, mas eu não entendi nada. Do que adiantou perder, vai ser perda de tempo, porque o que foi comunicado não foi compreendido. Não adianta vocês utilizarem termos bonitos, né, chiques, se a comunicação é para uma pessoa que não vai compreender. Tem que ser adequada culturalmente para aquela pessoa e cognitivamente. Ela tem que compreender essa mensagem, senão ela não é efetiva. A gente não está falando de comunicação efetiva? Então, a importância dessa questão. Se você está falando também de comunicação efetiva, precisa de quê? De tempo. Tempo para você conversar, dialogar com esses usuários. Porque somente por meio desse tempo é que você
pode identificar, às vezes, um cuidado que ela está fazendo de modo errôneo, uma atitude que, às vezes, ela na questão da tomada da medicação, que ela está realizando de modo incorreto. Então, a gente pode identificar algumas nuances que, às vezes, passam desapercebido. Às vezes, pessoas são hospitalizadas várias vezes por um erro que continua cometendo e ninguém consegue identificar qual erro foi. Professora. Oi. Teve um episódio aí no HU, quando eu estava estagiando com as meninas, que eu fiquei verificando os sinais vitais do paciente. Aí as meninas disseram, pronto, eu vou pegar os materiais de HGT para a gente fazer o HGT, aí faz o HGT dela. Então, a paciente ficou assim, calada, olhando para mim, aí eu comecei a dialogar com ela, aí ela disse, moça, eu queria que você me explicasse o que é HGT, o que é esse HGT que as meninas disseram que vão fazer em mim. Aí, a informação técnica, ela não chega, ela é boa para a gente, né, que está na área da saúde, que está estudando, mas para o paciente ele vê como algo, assim, monstruoso. Todo mundo, Achou que ia fazer um exame assim, diferente nela. Eu digo, não, é o teste para ver a glicemia, aquele beliscãozinho que dá no dedo, é uma coisinha bem simples. Ela, minha filha, é isso, eu digo, é. Então, ela ficou bem tranquila. Pois é. A informação, né, ela levada de uma maneira, assim, técnica, ela nos assombra. Até também numa clínica, a minha disse, olha, você vai fazer esse exame, esse deu o nome do exame bem feio, eu digo, meu Deus, eu fiquei intimidada de perguntar a ela, porque tem gente que você tem uma facilidade de perguntar, né? A questão da empatia também. A empatia. Aí, quando eu cheguei em casa, meu Deus, que exame só isso? Eu fui para o Google pesquisar, porque eu fiquei amedrontada com os nomes dos exames que ela disse que eu tinha que fazer. Então, a informação técnica, ela serve, a gente tem que ter essa consciência, que ela serve para o nosso mundo que a gente está estudando e não para o paciente. Verdade. Então, a gente tem que sempre dosar essa questão de informação técnica. Às vezes, pacientes com doenças crônicas, eles já adaptaram essa linguagem técnica, mas às vezes eles reproduzem sem nem saber o que significa na realidade, eles só saem reproduzindo o que escuta. Então, a gente tem que ter esse cuidado no uso desses termos técnicos quando estamos conversando com o paciente. A gente vê o quê, então? Que a informação ela deve ser compreensível para a pessoa, não para eu, profissional, eu não estou conversando com o usuário, então tem que ser compreensível para ele. Se eu estou conversando com outro profissional, ótimo, eu posso utilizar a linguagem técnica que ele vai compreender, mas se for um usuário, dependendo do nível dele cognitivo, às vezes, ou cultural, ele não vai compreender, ele está em outra realidade. Ela deve ser recordável, porque o que acontece? Muitas vezes, o que eu escutei durante as entrevistas que eu fiz com as mães? Eles falaram muito, mas eu não lembro de nada. Do que adiantou você falar um monte de coisa, você não filtrou o que ia falar, porque o que eles querem, os pacientes? Eles querem, às vezes, alguma informação bem específica, e você sai falando de um mundo todinho, ele não quer saber daquilo, então ele não vai recordar nada daquilo, porque nada daquilo ele queria saber. E a informação que ele queria, muitas vezes, não é transmitida, não é comunicada a ele. E ele sai insatisfeito dessa conversa que ele teve com você. Então, isso economiza até tempo, porque, isso aí eu já sei, isso aqui eu já sei, e você vai no foco do que ele quer saber. Então, economiza a questão do tempo também. E você tem mais tempo para poder se disponibilizar para os outros pacientes. Essa informação que você dá, ela deve ser consistente, como é que eu posso dizer, ao longo do tempo. Você não pode dar uma informação hoje de um modo e amanhã dar de outro. Às vezes, se você utilizar outro modo de falar, a pessoa pode compreender que é outra informação. E não é. É que eu não estou lembrando agora de uma experiência que eu tive. Que ela, sim, pronto, a questão a criança, de uma doença, ela tinha síndrome de Budd-Chiari. Aí eu conversando com a mãe, ela disse, não, dessa doença não me falaram nada, da síndrome de Budd-Chiari. Só falaram que ela tinha uma trombose no fígado. Só que trombose no fígado é a Budd-Chiari.
Então, ela não compreendeu que era a mesma coisa. Às vezes você pode falar o nome técnico, por exemplo, ela tem a síndrome do Budd-Chiari, mas isso nada mais é que um trombo que se fixa lá na veia, então você vai tentar explicar de modo que ela compreenda. Ela achou que eram duas coisas diferentes, e não era na realidade, ou seja, ela não compreendeu o que a criança tinha. E a questão de ser personalizada para a pessoa, né? De acordo com o que ela quer escutar, às vezes ela quer uma informação sobre qual alimento que eu posso dar para minha criança. Aí você vai falar de outras coisas e a questão mais importante para ela é essa. Aí ela teve umas mães nas entrevistas que falaram, tudo que eles disseram, eles só fizeram o básico. Tudo que eles disseram, eu já sabia, mas o que eu queria saber, eles não falaram. Então, foi um preparo não eficaz, porque não preparou aquele usuário para a alta, não sanou suas dúvidas. Então, quando ele chegar em casa, ele vai permanecer com as mesmas dúvidas. Essa comunicação, então, falaram muito lá no hospital, mas não contribuíram em nada em relação ao que o paciente queria saber para melhorar os cuidados dele em casa. Um segundo aspecto também que pode interferir nessa questão da comunicação é a atitude dos profissionais e usuários em relação à comunicação. Quando um profissional vai assistir, por exemplo, vai lá administrar a medicação, ele já vai com a cara fechada, já vai lá todo mecanizado e só cumprir as obrigações. Acaba que ele nem olha para dar um bom dia para o paciente, então o paciente, ele fica já, assim, receoso de perguntar algo. Porque o que seria correto numa comunicação efetiva? Você chegar lá, ele vai administrar tal medicação. Olha só a importância. E fazer a identificação correta, né, do paciente e tal. Colocar lá a medicação, informar que medicação você está administrando nesse paciente. Porque pode passar desapercebido e aquela medicação, o paciente tem alergia. Então, se você não faz uma comunicação nesse momento, só vai lá instalar a medicação, pode ocorrer um evento adverso, que pode ocasionar o óbito. Já aconteceu muitas vezes na assistência, a gente identificar esses erros. Aí chega lá e o paciente, não, eu tenho alergia, volta com a medicação, não faz. Se você chegar lá só infundir a medicação, não se comunicar, se apresentando, né, identificando o paciente, falando com a medicação, acaba que não gera essa empatia e o usuário, ele não vai ter abertura para expor suas dúvidas. Eu gostaria de saber como eu vou tomar a medicação em casa. Essa questão da medicação. Teve uma criança que ela estava com uma prescrição muito complexa lá no hospital, e ela recebeu essa mesma prescrição para ser administrada em casa. Quando a mãe chegou em casa, ainda ela tinha meu contato, ela mandou uma foto da prescrição. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, foi do jeito que estava lá para os profissionais, foi escrito lá na prescrição. E a mãe, por causa do momento, lá no hospital, nunca convidaram ela para participar desse momento de preparo, que era bem complexo mesmo, tinha que diluir, rediluir, aspirar, era muito complexo. Não convidaram ela, era medicação oral. Para participar, né, desse preparo, para compreender o que seria feito em casa, quando ela chegou em casa, ela não sabia o que fazer. Ela mandou uma mensagem para mim, aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, foi a mesma prescrição que os alunos estavam com dificuldade de interpretar lá quando a gente ia preparar. Faltou o que aí? Comunicação com essa mãe. Porque se tivesse ocorrido esse preparo lá, essa abertura para ela esclarecer suas dúvidas lá no hospital, quando ela chegasse em casa, ela não teria mais dúvidas. Certo? Professora. Oi. Sou eu, Lucimar, de novo. Oi, também teve um relato sobre essa questão de medicação. Foi até quando a gente estava estagiando com a senhora, lá no HU. Tem uma paciente um pouco abusada, aí a colega minha disse, Lucimar, vai lá fazer os sinais vitais dela, que ela é toda fechadona, e tu é muito comunicativa. Eu digo, tá certo, eu vou fazer os sinais vitais dela, fiz tudinho, aí fiquei conversando com ela, né, até que eu tirei um sorrisinho dela também, só que quando foi na hora da medicação, aí a menina disse, olha, essa medicação é sua aqui, para ela tomar com água, né, era um comprimido.
Aí a paciente falou assim, que medicação é essa? Qual o nome dessa medicação? Aí ela foi e respondeu. Ela disse, não, senhora, eu não tomo essa medicação. Eu achei bem interessante, porque a paciente estava bastante orientada e perguntou, né, que medicação era aquela, entendeu? Eu achei bastante interessante. Isso é, assim, como a paciente, ela está orientada, ela, né? é uma segurança para ela, é uma segurança grande. Eu fiquei só observando. Ela está vendo, eu já ia dar um remédio errado a mim. Aí eu disse, não, mas isso acontece, mas ainda bem que a senhora perguntou e deu tudo certo. Mas isso é normal, assim, né? Porque a gente erra, né? A gente, às vezes, humano, né? né? Mas, graças a Deus, graças a Deus que a senhora está tomando a medicação certa e deu tudo certo. Mas ela ficou, né? Eu digo, da próxima vez a senhora pergunta, quando vir a medicação, pergunta o nome da medicação, porque a senhora fica mais tranquila. Eu achei bastante interessante o modo de segurança do paciente, ele saber que medicação ele vai tomar durante o tempo que ele está internado, porque também é um meio de segurança para ele mesmo. Com certeza, ele faz parte dessa cadeia, né? Ele São tem relatos, que estar são relatos como esses, né, Vanessa, para todos que estão aqui, que faz a gente pensar e repensar. E eu acredito que realmente vai ser uma tendência a gente cada vez mais incluir o paciente no processo de cuidado, que seja responsável, porque é aquilo que a Vanessa disse, são várias barreiras que, para um erro acontecer, tem que passar por várias barreiras. E eu acho que uma das principais barreiras que tem que estar nesse processo é o paciente. A gente tem que ensinar, a gente tem que tirar da nossa cultura enquanto futuros profissionais, porque o paciente é chato, porque a acompanhante tal pergunta demais, porque a acompanhante critica demais, e vai lá no postinho toda hora perguntar as coisas. A gente tem que realmente, enquanto profissionais, tirar essa cultura da gente. A gente tem que gostar do paciente que pergunta, do acompanhante que pergunta, e a gente tem que ter esse processo de comunicação muito efetivo mesmo, né? Ser sensível para saber se comunicar com eles, porque quanto mais eles têm informação, mais eles participam do processo de cuidado e funcionam como uma dessas barreiras para o erro não acontecer. Então, assim, quanto é importante, gente. Quando a gente fala de cuidado centrado na família, isso é de suma importância, a questão do engajamento da família nessas questões que envolvem lá o ambiente hospitalar, eles têm que estar envolvidos em todas as etapas. Lucimar, essa senhora, ela está empoderada de toda a sua prescrição, né? Então ela conhecia, ela também, ela não era tímida, porque se fosse uma pessoa mais tímida, profissional, ele dá essa abertura, mesmo pode falar, Marcos, quer falar? Quer falar? Sim. Pode falar, abre o microfone, Nil. O meu está aberto, dá para ouvir? Agora sim. Okay. Completando lá a fala da Lucimar, com relação ao paciente, né, que é formado. Eu sou paciente. eu tenho lúpus e eu faço tratamento. Né? E assim, no começo eu fiz muito mesmo, porque até os próprios médicos, eles não sabiam muito sobre a minha doença. E até que eu encontrei, graças a Deus, uma reumatologista que entende tudo. E aí ela me ensinou como lidar, como tratar e tudo, até a aceitar. Eu não aceito muito, mas estou acostumando. Quando eu vou para o hospital, isso é meus colegas de turma até diziam, meu Deus, eu não queria ser teu enfermeiro. Porque toda a minha medicação, os horários, tudo que eu posso, que eu não posso, eu pergunto, eu ensino. Às vezes eu não estou com humor, eu não gosto de técnico muito alegre, enfermeiro muito alegre. Né? Quando eu não estou com humor legal, que eu estou com muita dor, quando ele entra com muito sorriso, com muita brincadeira, eu mando embora. Quando está com cara feia, eu pergunto para ele, está com dor mais do que eu? Porque se tiver com dor mais do que eu, vou tomar remédio. Aí eu pensei, depois que eu comecei a estudar, falei, minha Nossa Senhora, e quando foi eu
Agora que eu vou pagar meus pecados. Não, agora você tem o quê? O conhecimento necessário para agir de modo empático, porque realmente não é todo mundo que gosta de profissionais que vão tirar brincadeira, né? Tem uns que chegam já cheios de intimidade. Como eu sou muito oide, às vezes eu estou muito grande. Então a minha barriga cresce. Teve uma enfermeira que entrou e ela nem viu meu prontuário. Ela olhou para mim e falou: tá de quantos meses grávida? Só faltou morrer, porque assim, não era de gravidez, era de corticóide, estava grávida. Edema mesmo. Não estou grávida, não está escrito aí que eu não estou grávida. Ah, desculpa. Entendeu? Então, às vezes, eu estou de muito mau humor, então... Essa questão que você disse, né? Ela não leu o prontuário. O prontuário não é um modo de comunicação, porque se ela tivesse lido, ela já saberia a sua história. Faltou essa falhinha, ela falhou em um momento aí. Outra pessoa que me entenda da minha doença, que saiba do meu problema, porque tu não leste nem meu prontuário. Então, tá bom, não quero. A gente perde a confiança, né? É, com certeza. Verdade. Fala, Magda. A colega estava falando aí de que quando a pessoa está com dor, não gosta de médico muito contente, o técnico e tal. Mas eu fico pensando nos extremos, né? Porque também o corpo fala, né? Então, o profissional que entra para atender um paciente com a cara amarrada, não só intimida o paciente, como o paciente perde a... Travou. Cortou, foi, Magda. Foi. Travou lá, Magda. Pronto, mas é o que vocês estão falando. Você tem que avaliar a situação. Cada ser é único. Então, você, nesse contato que você vai ter, nesse início dessa conversação, dessa comunicação, você vai sentir as necessidades desse paciente. Se ele precisa de um sorriso, de um abraço, então você vai sentir nessa conversa, nesse envolvimento com o paciente. Então, a necessidade da empatia. Empatia para com o outro. Professora? Primeiro fazer uma leitura visual. Isso, exatamente. Você já chegando, né? Vamos com calma, mas nos comunicando, não esquecendo dessa questão, que é muito importante. Com certeza. Você trouxe uma coisa, Sil, a questão que o primeiro profissional ele era muito focado, né, na questão do modelo biomédico, que é aquele foco só na doença, estou falando só da doença. Aí veio essa outra e se preocupou com algo mais, né? Se preocupou até com a sua parte emocional. Então, isso é interessante também. Quando você vai se comunicar, você não deve só lembrar da parte que você está tratando uma pessoa com doença. Ela é uma pessoa, ela é uma mãe, ela deixou seus filhos em casa, então está preocupada. Então, todo esse contexto desse indivíduo deve ser foco da nossa assistência também, da nossa comunicação, porque isso vai trazer apoio para ela que está passando por um momento difícil. Escutar ela faz parte da comunicação para saber quais são os problemas dela, para tentar ajudá-la de algum modo, nem que seja só escutando. Nós profissionais temos muito a mania só de falar e nunca escutar. E essa parte da comunicação ela é muito importante, escutar. Pronto, Magda, você quer continuar porque travou naquela hora que você estava falando. É verdade, professor, desculpa aí, que travou aqui. Não, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, existe dois extremos, né? Existe o paciente, como a nossa colega relatou, que às vezes está com dor e não gosta, a pessoa entra muito alegre e tal, mas existe outro lado também da questão, como eu sempre falo, o corpo fala, né? Então, quando um profissional entra de cara amarrada, mal falando sem ter empatia, mal falando com o paciente, não só cria uma barreira, como o paciente perde a confiança naquele profissional por desconhecer exatamente o processo que está passando. Então, acho que a empatia é importantíssima nessa comunicação verbal e corporal, porque o corporal também fala, né? O corpo fala, justamente. Essa questão, né, Magda, do vínculo, você tem que fazer esse vínculo, tem que ter essa relação de vínculo, porque senão eu não vou abrir. Eu não vou me abrir para me comunicar com você como deveria. Então, essa comunicação ela vai ficar prejudicada. E nessa conversa também, o que acontece?
Quem já passou por um processo de hospitalização, quando acontece essa boa relação entre profissional e usuário, isso ocorre o quê? Diminui até o estresse decorrente daquele processo que a pessoa está passando, seja uma hospitalização, uma doença, diminui a ansiedade, e isso ajuda até na recuperação do paciente. Outro aspecto também que pode interferir nessa comunicação entre profissional e usuário é a questão da comunicação afetiva dos profissionais. O que acontece? Muitos profissionais, eles evitam conversar porque não querem se envolver com a história de vida, porque não vai conseguir seu apoio, acha que não vai conseguir seu apoio que aquele usuário está precisando. Só que, às vezes, aquela pessoa, ela só quer que você escute ela, você compreenda ela. E acaba que o profissional cria essa barreira entre ele e o usuário para evitar esse envolvimento, porque acha que não vai dar conta de prestar o apoio que ele necessita. Isso é uma barreira também na questão da comunicação. Como também naqueles casos que o profissional se distancia quando tem que dar uma má notícia. Tem que contar um resultado de exame que deu alterado, aí fica com receio de contar e não conseguir ser o apoio que aquela pessoa necessita nesse momento para receber aquela notícia. Isso vai prejudicar o quê? A questão da comunicação, porque como é que essa mensagem vai ser transmitida? Tem pessoas que muitos pacientes, por exemplo, oncológicos, quando chega para receber a notícia, aí vem também aquele profissional seco, diz na lata e pronto, nem se preocupa. O quanto afetou, né, aquela pessoa a notícia que ele deu. Então, isso também interfere na questão da relação, da comunicação entre profissional e usuário. Outro ponto que também interfere nessa comunicação entre usuário e profissional é a questão da literácia em saúde. Estão me escutando direitinho? O que seria essa literácia em saúde? Alguém já escutou falar? Não? É a capacidade que a pessoa ela tem para ler e compreender as informações relacionadas à saúde. Muitas pessoas, elas têm capacidades diferentes de fazer uma leitura de uma mesma informação que está sendo transmitida. Pessoas diferentes podem compreender de modo diferente. Então, você conhecer essa pessoa é muito importante para saber qual o nível dela em relação da compreensão das mensagens que estão sendo transmitidas. Porque se, por acaso, ela não compreender direito essa informação, ela pode executar uma ação de modo errado, né, ao usuário, por exemplo, um cuidado em casa, e isso vai trazer prejuízos para ele. Também pode trazer prejuízo na questão da mudança de comportamento, como é que ela vai mudar os hábitos de vida, porque ela não compreendeu o que seria necessário para ela mudar. Também a questão do autocuidado, como é que ela vai se cuidar. Então, o que acontece a partir disso? Quais são as consequências desses problemas? Tanto da questão da literacia em saúde, da transmissão todas essas barreiras que a gente conversou agora. Vai gerar insatisfação dos usuários, né, com a qualidade dos cuidados que estão sendo prestados. Por quê? Por mais que você preste um bom cuidado, se essa comunicação não for efetiva, ele pode achar, não foi bons cuidados. Por quê? Não esclareceu minhas dúvidas, não me ajudou em nada, coloca várias barreiras, apesar de você ter prestado um cuidado técnico, né, aquele cuidado todo que a gente sabe é adequado, mas a parte da comunicação ela foi falha, então pode gerar insatisfação dos usuários. Pode também interferir nessa questão, como eu disse para vocês, de adesão, né, às orientações que foi dada. Pode dificultar também a questão da adaptação
do usuário a questão, por exemplo, se você recebeu um diagnóstico de doença crônica. Então, se você não tem uma comunicação efetiva, uma boa comunicação profissional, isso vai interferir nessa questão. E todos os outros, né? Ele não vai acreditar no que você diz para ele, que você orienta. Então, cria várias barreiras, várias barreiras que pode complicar ainda mais o paciente. Se vocês fossem fazer uma intervenção, uma estratégia para melhorar a comunicação entre vocês e usuários, que tipo de estratégias vocês desenvolveriam? Vamos pensar em tudo isso, depois de tudo isso que a gente falou, que tipo de estratégia a gente pode estar desenvolvendo lá no nosso ambiente de trabalho para melhorar essa questão da comunicação? Não sabem? Vamos lá, vocês sabem? Eu vou dizer uma coisa, vou dizer uma para abrir as ideias. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante a gente implementar para melhorar a comunicação tem várias coisas, né? Mas uma das coisas que eu acho que tem surtido efeito é a gente fazer a passagem de plantão coletiva com a equipe, realmente. Não, porque geralmente quando a gente chega no serviço de saúde, principalmente, às vezes, o pessoal do técnico mesmo, né? Que o curso aqui está sendo o pessoal do técnico, eles já chegam assim, tá lá demandado com quem vai ser os pacientes que ele vai ficar, né? Aí, geralmente, é o paciente de um colega, de um colega outro. E aí, ele conversa diretamente com aquele colega, né? Só que eu acho a passagem de plantão coletivo, onde todo mundo da equipe, ela escuta, né, as principais informações de todos os pacientes, ela tem se mostrado realmente de forma efetiva, né? Porque, assim, embora eu esteja no setor, que eu tenho aqueles pacientes, né, que a gente fica responsável e outro, mas os pacientes de todo o setor estão sob nossa responsabilidade. Estão sob nossa responsabilidade, exatamente, de todos ali, não só de um, né? Como muitas vezes a gente pensa, né? Por causa da distribuição das atividades. Muitas vezes acontece isso, Giovana. Tem a distribuição lá, né? A escala, aí ele fala, não, meu paciente não é esse. Não, é seu paciente também, está lá no momento, está lá na enfermeira, na unidade, então ele faz parte também do seu corpo, né? Que você sob sua responsabilidade. E isso interfere na assistência, né? Quando essa individualidade, não, essa não é minha responsabilidade, e acaba ocorrendo falhas também aí, nesse processo. A família vai lá atrás, mas você não está comigo, está com tá com fulaninho, mas cadê fulaninho? Não sei. Aí o paciente fica lá. Não, é responsabilidade de todos. Você trouxe algo muito importante, essa estratégia de comunicação, que é a questão de você, essa passagem de plantão coletiva, porque você está a par de tudo que está acontecendo ali. Se acontecer alguma intercorrência com o paciente, eu sei o que ele tem, então vai lá ajudar, né? Vai lá já prestar os primeiros cuidados que ele necessita. Alguém mais? Colocar alguma coisa aqui no chat, Vanessa, de estratégia. Melhorar a escrita que interfere no processo de segurança. Muito bem. A gente passou por vários momentos, né? Quem ficou lá no HU lembra da questão das evoluções. Cada setor, ele tem um modo diferente de evoluir o paciente, porque muitas vezes a gente entende que tem setor muito específico, por exemplo, a obstetrícia. Tem as mães lá que pariram, né? Que estão no puerpério, e tem uns cuidados bem específicos que a gente tem que está registrando, por exemplo, os lóquios, né, como é que ela está, a cicatriz, né, informações bem específicas que devem estar. Então, cada setor deveria ter um protocolo da POP com as informações mínimas necessárias para a evolução dos pacientes, de modo que todos os profissionais eles utilizem a mesma sequência para facilitar o quê? A continuidade dos cuidados pelo próximo plantonista. Pode falar. Com relação a isso aí, eu queria saber o seguinte: qual o papel por exemplo, do chefe, eu não sei como é que diz, da pessoa responsável do setor de enfermagem, da chefe da enfermagem, nessa comunicação com as outras enfermeiras? Qual o papel dela nisso aí? A importância do papel da enfermeira na comunicação? Da chefe do setor de enfermagem. Assim, não existe chefe do setor, né? O que acontece muitas vezes?
Lá no setor, eles têm várias enfermeiras no plantão, eles acabam se dividindo em várias atribuições. Um fica mais com a parte burocrática, o outro com a parte assistencial. Então, cada um fica com uma responsabilidade e fica essa questão que você está falando de chefe de e a enfermagem. coordenadora do setor, né? A coordenadora da equipe lá de enfermagem. A responsabilidade dela depende da instituição. Então, vai estar lá nas normas qual é o papel dela. Mas, geralmente, ela faz o quê? Supervisiona para poder fazer uma escala, né? Saber quem tá afastado, para poder não faltar pessoas nessa equipe. Ela organiza a questão da supervisão dos profissionais para saber se eles necessitam de atualizações, né, a respeito da capacitação. Elas fazem também a questão de contato com a instância superior para falar das necessidades do setor. Depende da instituição. Então, seria mais burocrático, não seria comunicação, por exemplo, de questão de passar informação de plantão, teria que ser entre um profissional e outro, uma enfermeira e outra. Que está ligado diretamente com a assistência do paciente. Tá. Certo? Uhum. Se você está falando nessa questão de gerente, aquela coordenadora, né, da enfermeira enquanto coordenador, ele fica mais nesse papel burocrático, né? Aí tem aqueles enfermeiros assistenciais que ficam ligados diretamente com a assistência ao paciente. A esses sim, eles coordenam todos, por exemplo, os técnicos que estão sob a supervisão, lá, assistindo os pacientes. Então, eles prestam os cuidados sob a supervisão desse enfermeiro. Ok, então, obrigada. Como é o nome aqui? Dorival, você queria falar? Não? Outras técnicas, estratégias que a gente poderia estar utilizando é a questão do feedback, né? Como é o outro nomezinho que a gente dá? Porque você transmite a informação e pede para a pessoa repetir, para saber, né, se ela compreendeu mesmo aquela informação de modo correto. Porque, como o Magda disse, pode haver ruídos no meio dessa comunicação e ela não chegar ao seu receptor de forma correta. Né? Então, essa questão pode falar, Magda. É porque existe uma diferença entre informar e comunicar. Você pode estar informando, mas só a comunicação, quando o emissor e o receptor entendem a mensagem. Entende, exatamente. Aí a questão de você saber se realmente ele entendeu, porque aí não é comunicação. Esse feedback só haverá se o emissor e o receptor, a pessoa que está falando e o que está ouvindo, entenderam a mesma mensagem. Isso. Só pode dar esse feedback se houver a comunicação realmente. Se não tiver esse feedback, é porque só foi passada a informação, não houve em momento algum a comunicação entre os dois. Exatamente. Ficou pela metade do caminho, né? Aquela falha que não gerou a comunicação. Entendimento entre ambos os lados. Verdade. Outra estratégia que a gente pode estar utilizando também é a questão da passagem de plantão, né? Além da passagem coletiva. A questão do SBA, lembra do SBA que a gente falou aqui, conversou um pouquinho, ele pode ser utilizado na passagem de plantão também. Essa questão dos registros, né, que Gabriela disse, né, melhorar a escrita que interfere no processo de segurança. Quando você for realizar os registros nos prontuários, eles devem ser de modo completo. Às vezes a gente quer poupar palavras, administrar medicação, tenta poupar o máximo possível de palavra. Isso interfere no processo, né, na comunicação entre os profissionais, porque quem vai cuidar posteriormente, depois de mim, ele vai pegar aquele registro e vai, com base nele, vai dar continuidade. Então, se tiver algo que não traga a informação completa, vai ocorrer uma falha aqui nessa comunicação. Então, quando vocês pegarem lá o prontuário, tente registrar o mais fidedignamente essa informação, o mais corretamente, completo e preciso. Também a gente não vai colocar um monte de informação desnecessária, que isso vai até cansar a próxima pessoa que vai ler, né? Vai cansar e ela vai desistir de realmente se apropriar daquela informação. Tem que ser concisa também, certo? Deve ser completa, porém concisa. Outra forma também que vocês têm, deixa eu ver aqui, a comunicação na hora de administrar a medicação, né? O paciente está dormindo e não é comunicado a ele que tomou a determinada medicação.
A importância de você o quê? Comunicar. Ele está dormindo? Tem acompanhante? Se não tem, a gente faz o quê? Acorda. Para mostrar que recebeu a medicação. Já teve paciente que ele recebeu realmente a medicação dormindo, ele fala, não, eu não tomei a medicação. Aí vai tua palavra contra dele. Ele não recebeu a medicação. Tem tanto os casos, né, Vanessa, dos pacientes que ficam na UTI, às vezes, sedados, né? A questão do leia de volta que Giovana colocou, né? Você lê de volta a informação. Quando você transmite uma informação por telefone, aí a pessoa do outro lado registra aí, ela vai registrar tudo que está escutando. Aí você vai pedir para ela ler de volta, repetir o que ela escreveu lá, para ver se essa informação ela foi passada ela compreendida de forma correta. Certo? Aí, os certos, né? Os certos, no caso, que é a orientação do paciente para uma comunicação, justamente na questão dos certos em relação à administração, você está falando, Gabriela? E o feedback, dupla checagem também. Isso, né? Pronto. Verdade. Então, a gente tem a questão da dupla checagem das medicações de alto risco, né? Quais são elas? Muito importante essa questão. Vocês sabem o que é a dupla checagem? Não? Todos sabem? Dupla checagem seria: eu vou administrar uma medicação de alto risco, então eu preparo, eu confiro, né? E peço para alguém mais checar junto comigo se eu fiz o preparo adequado. Aqui está pedindo isso, aqui, e mostra para realizar uma dupla checagem, né? Para saber se aquela medicação é a correta para aquele paciente. Medicamentos psicotrópicos e eletrólicos, né? Como o potássio, exatamente. Então, sempre se certificar. Mais alguém tem alguma estratégia? Enfim, se a gente for falar de comunicação, a gente vai passar a tarde toda aqui, porque existe muita coisa envolvida no processo comunicacional, né? Então, o que eu quero deixar para vocês? A importância sempre de estar dialogando, de estar aberto para conversar. Seja com outro profissional da minha equipe, para esclarecer dúvidas, seja na questão da passagem do plantão, você ter esse vínculo realmente de frente a frente, não se importar nessa questão de chegar um pouquinho antes, né, para receber um plantão de modo adequado. Sempre ter a questão da disponibilidade e atenção. Você tem esses dois aspectos envolvidos quando você vai se comunicar, a disponibilidade de tempo para participar daquele processo, né, comunicacional, e a atenção, você não está disperso com o celular, com outra coisa nesse momento. Então, se tudo isso ocorrer, esses dois aspectos eles forem atendidos, uma comunicação efetiva, ela será estabelecida, certo? Alguma dúvida que vocês ficaram? Foi mais uma conversa, né? Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem procurar, que como Giovana disse, não existe protocolo para isso, não existe. Comunicação efetiva, ela é algo subjetivo e não conseguiram ainda estabelecer. É importante, de suma importância, né, para a segurança do paciente, mas ainda não conseguiram estabelecer algo concreto para que ela ocorra. Então, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para evitar essas falhas. Então, vocês compreendendo um pouquinho de como atuar, algumas estratégias, vocês fixarem algumas estratégias que possam utilizar na assistência, isso já fico muito feliz com o resultado. Colocar como atividade de casa, né, professora Vanessa, para cada um refletir. Como a gente aqui na turma, a gente não só tem os técnicos de enfermagem, tem alunos de outras áreas, né, e a comunicação realmente ela é uma meta que a gente consegue visualizar em todo canto. Para cada um refletir, fazer esse exercício que a professora Vanessa, ela colocou. Qual seria a estratégia, né, para eu melhorar a comunicação efetiva no meu cuidado, né, seja ele na saúde
seja ele na prótese, seja ele na enfermagem. Existem várias estratégias. Onde é que a gente vê que precisa realmente melhorar, né? Cada um no seu plano de cuidados, cada um na sua área. Agradecer a professora Vanessa pela excelente explanação, por toda a calma. Eu digo, eu adoro escutar a Vanessa, porque ela é tão calma. Chega até ela passa uma calma. Quer falar, Magda? Microfone. Não, dizer só que uma das minhas estratégias seria boa vontade. Boa vontade faz Eu acho que existe tanta má vontade no serviço, principalmente público, e talvez até uma rixa entre um profissional e outro, que a coisa não flui. Então, eu acho que partiria principalmente de uma boa vontade. Eu vou relatar um caso rapidinho. Eu fui fazer uma cirurgia num hospital particular. E a minha médica tinha marcado logo cedo da madrugada, tipo assim, 4 horas da manhã. Chegou lá, eu cheguei, ela não tinha chegado, eu entrei, fui levada para o bloco cirúrgico, estava lá as técnicas de enfermagem com o anestesista, e a médica não tinha chegado. E ele, não, vamos logo anestesiar ela, porque começar logo, porque a médica não chegou uma hora dessa. Houve uma má vontade dele em se comunicar com ela. Eu passei um estresse tão grande que quando ela chegou, os dois começaram a brigar e eu assisti na briga e sabendo que ia ser cirurgiana. Eu apaguei na cirurgia, quando foi no outro dia, eu disse, cara, dizendo para minha irmã, eu passei um negócio ali que eu vou processar esse hospital, porque que constrangimento foi aquele? Eu com a cabeça já, assim, você vai insegura para uma cirurgia, que é uma cirurgia, e os dois ficaram discutindo que existiu de alguém uma má vontade em se comunicar, em saber se o outro estava chegando, o que foi que houve, se houve um problema no trânsito, entendeu? Então, acho que seria uma das minhas estratégias, boa vontade, que eu acho que isso aí ajudaria um bocado. Isso daí poderia interferir até na sua segurança, né? Nossa, Não imagina se tinha anestesia, você fica lá esperando que a... Não é, explotar assim, então um pico hipertensivo, né, pelo estresse, você tá ali, as cirurgias deixam a gente muito vulnerável, né, e você vê que os profissionais que vão cuidar de você estão ali discutindo, meu Deus do céu. Existe isso, pois é, né? É uma experiência que eu não desejo para ninguém, mas enfim, é só para dizer isso, que uma das minhas estratégias seria, pelo amor de Deus, tenham boa vontade um com o outro e com o seu trabalho, vá com ânimo, com boa vontade, entendeu? Gostando das preocupações de casa, né? Agora é trabalho, que às vezes a pessoa vem com aquela carga, né? Sobrecarga de casa, de preocupações, de brigas, aí chega e quer descontar tudo lá no serviço. Mas a gente tem que tentar se aliviar dessa carga e deixar em casa. Os problemas de casa ficam em casa, né? Do trabalho é outro ambiente. É verdade. Exatamente. Pessoal, então agradecer, né, a professora Vanessa, mais uma vez, você sempre tem as portas abertas, se quiser participar de todos os nossos encontros, seja muito bem-vinda. A professora Vanessa, ela faz parte do meu grupo de trabalho, do grupo que eu coordeno, né, não é meu, do grupo que eu coordeno, ela colabora, são excelentes contribuições, que foi exatamente o grupo que idealizou o curso, né, o curso que a gente está agora participando dele. Então, muito obrigada, viu, Vanessa, muito